Olá, meu nome é Gustavo e no vídeo de hoje de Geometria Analítica eu vou mostrar como encontrar a equação de uma reta dada por dois pontos que pertencem a essa reta. Antes de mais nada, é necessário a gente entender o que é a equação de uma reta. A equação de uma reta é uma função onde cada valor de x vai estar associado com outro valor de y, formando um ponto, e assim sucessivamente serão formados infinitos pontos que irão formar uma reta no plano cartesiano, como a gente consegue ver nessa imagem. A gente também consegue ver que essa reta está passando em dois pontos que estão marcados no gráfico. Com esses dois pontos a gente vai conseguir ver no vídeo que é possível achar essa equação. Além disso, a gente vai ver nesse vídeo três tipos de equações da reta: a equação vetorial, a equação paramétrica e a equação geral da reta. E então a gente vai entender que uma mesma reta pode ser representada de várias maneiras diferentes e irá retornar o mesmo gráfico. Para cada reta, sempre vai existir um vetor que vai estar exatamente na mesma direção dela, ou seja, um vetor que estará paralelo a essa reta. Esse vetor, normalmente, ele é chamado de vetor diretor. Então, se a gente sabe que uma reta passa por dois pontos A e B, a gente consegue achar esse vetor diretor fazendo o ponto final menos o ponto inicial. Nesse caso, a gente escolheu fazer B menos A. E então, a gente consegue encontrar a equação vetorial da reta, que vai ser dada por x e y, que são os pontos que a gente quer encontrar, então eles vão lá sendo x e y, igual ao ponto inicial, que a gente escolheu sendo A. Então, o ponto inicial que a gente escolheu na hora de achar o vetor diretor vai ser o mesmo que vai ir aqui. Mais um parâmetro t vezes o vetor diretor. E a equação paramétrica, a gente consegue encontrar ela se baseando na equação vetorial que a gente já encontrou, que a gente viu que é dada. O ponto x, y é dado pelo ponto inicial mais o parâmetro t multiplicado pelo vetor diretor. Mas aí a gente tem que abrir isso. Abrindo, a gente vai encontrar que o ponto x, y também é dado pelas componentes x do ponto inicial e y do ponto inicial, mais o parâmetro t, vezes as componentes x e y do vetor diretor. E agora o que a gente vai fazer é separar em duas equações diferentes a parte relativa ao componente x de cada um dos vetores e pontos, e a parte relativa ao y de cada um desses vetores e pontos. Então, fazendo isso, a gente vai encontrar aquilo que está ali embaixo. A parte x, que vai ser usada para encontrar cada valor de x da reta, será dada pelo x do ponto inicial, mais parâmetro t, vezes o componente x do vetor diretor. Já cada valor de y será dado pelo y do ponto inicial mais o parâmetro t multiplicado pelo y do vetor diretor. Então, para cada ponto, vai ser necessário usar essas duas equações paramétricas para encontrar cada valor. E cada valor do parâmetro t vai retornar um ponto diferente. E então, para encontrar a equação geral da reta, a gente vai utilizar as duas equações paramétricas, vai isolar o parâmetro t nas duas equações, tanto na equação do x quanto na equação do y. Aí a gente vai obter aquilo que está ali na esquerda. E como as duas equações estão iguais a t, elas podem ser igualadas também entre si. Então a gente vai igualar essas duas equações que sobraram, x menos x inicial sobre o x do vetor diretor, vai ser igual ao y menos o y inicial sobre o y do vetor diretor. E dessa forma, a gente vai fazer com que a equação fique do tipo a vezes x mais b vezes y igual a c, onde a, b e c vão ser constantes. Isso vai ficar mais fácil de visualizar quando a gente fizer o exercício com números. Agora, a gente vai resolver um exercício. Esse exercício está pedindo para a gente escrever as equações vetorial, paramétrica e geral da reta R, sendo que essa reta R passa pelos pontos A, onde os componentes são 3 e menos 1, e B, onde os componentes são 1 e 2. Então, a gente vai seguir aquele passo a passo para encontrar primeiro a equação vetorial da reta.
A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é encontrar o vetor diretor dessa reta. Então, a gente tem que escolher um ponto para ser o ponto final e um para ser o ponto inicial. Para o ponto final, eu escolhi o B e o inicial o A. Então, a gente tem que fazer B menos A, ponto final menos o inicial, para encontrar o vetor diretor. Então, está aqui, B menos A. A gente pega a componente x do vetor B menos a componente x do vetor A, componente y do vetor B menos a componente y do vetor A. Vai ficar 1 menos 3 e 2 menos menos 1. Então, a gente vai encontrar as componentes do nosso vetor diretor, que são menos 2 e 3. E agora é só a gente aplicar na equação vetorial esse vetor diretor que a gente encontrou. Então, a gente sabe que a equação vetorial é do tipo x e y é igual ao ponto inicial mais um parâmetro t vezes o vetor diretor. O x e o y continuam ali porque é cada ponto da reta que a gente quer encontrar. Vai ser igual ao ponto inicial, que é 3 e menos 1, mais o parâmetro t, que vai continuar sendo o parâmetro t, vezes o vetor diretor, que a gente encontrou ali, que foi menos 2 e 3. E com isso, a gente já achou, então, a equação vetorial. Agora, a gente sabendo a equação vetorial, fica bem fácil de encontrar as duas equações paramétricas, uma para x e uma para y. Com base nessa equação vetorial, a gente só precisa separar as variáveis x e y e escrever em equações diferentes. Ficaria dessa forma, então, a gente vai pegar o x, vai ser igual a parte x do ponto inicial, que é 3, mais o menos 2 multiplicado pelo parâmetro t. Então, ficaria 3 menos 2t. E para o y, da mesma forma, a gente vai pegar só a parte y do ponto inicial, que é menos 1, mais o t vezes a parte y do vetor diretor, que é 3. Menos 1 mais 3t. E essas são as nossas duas equações paramétricas dessa reta. Agora, só falta a gente achar a equação geral da reta. A gente sabe que essas são as duas equações paramétricas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar o parâmetro t nas duas equações, tanto na equação do x quanto na do y. Isolando, a gente obtém isso aqui. O t é igual a x menos 3 sobre menos 2, e o t também é igual a y mais 1 sobre 3. A gente pode ver que as duas equações são iguais a t. Se as duas são iguais a t, elas são uma igual a outra também. Então, a gente pode igualar essas duas equações, obtendo isso aqui. X menos 3 sobre menos 2 é igual a y mais 1 sobre 3. E agora tudo que a gente tem que fazer é manobrar isso aqui. Então, a gente vai passar o menos 2 multiplicando o y mais 1 lá em cima e o 3 multiplicando o x menos 3. O famoso multiplicar cruzado. E aí a gente vai ficar com isso aqui. 3 vezes x menos 3 e menos 2 vezes y mais 1. Fazendo esse chuveirinho ali, a gente vai ter 3x menos 9 igual a menos 2y menos 2. E agora, a gente vai passar o menos 2y para a esquerda, ele vai passar positivo, e o menos 9 vai passar para a direita, também positivo. E aí a gente vai obter isso aqui, que é a equação geral da reta. Para saber se está certo, uma técnica é substituir um daqueles pontos que estão lá em cima nessa equação e ver se o resultado dá corretamente. Então, você vai pegar o ponto A, por exemplo, e substituir o 3 no lugar do x e o menos 1 no lugar do... Vamos fazer isso para ver. 3 vezes 3 mais 2 vezes menos 1. 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. 9 menos 2 é igual a 7. Então, a gente comprovou que esse exercício está correto e essa é realmente a equação geral dessa reta. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Curta e compartilhe com seus amigos e muito obrigado.